Pai, em nome de Jesus, entramos em Tua presença. Até aqui o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem ministrado vidas. Nós nos alegramos e pedimos que o Teu Espírito continue agindo, transformando mentalidade, gerando arrependimento, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, levando, Pai, cada um aqui, inclusive a mim, a um novo nível de santificação, de posicionamento. Traga clareza, faz aquilo que nenhum homem pode fazer, Senhor. Nós assim oramos, pedimos que os Teus anjos sejam alocados aqui nesse lugar, cooperando com essa mensagem. Paralisamos toda a ação de Satanás em qualquer vida aqui, seja no presencial ou também no culto online. Usa-me, eu reconheço as minhas limitações, careço de Sua graça. Usa-me em nome de Jesus, amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus aí. Então, queridos e queridas, amados e amadas, nós iniciamos algumas semanas uma série de mensagens chamada Desmascarando a Supergraça. O meu intuito é trazer um entendimento para vocês sobre a verdadeira graça bíblica e também, obviamente, confrontar alguns ensinos que têm sido pregados por aí, algumas coisas que nós precisamos ficar atentos e alertas. Eu já quero te encorajar a escutar ou assistir algumas delas, as anteriores, na verdade. Elas estão disponíveis lá no YouTube e nas demais plataformas digitais, tá bom? E eu quero hoje conversar com vocês. O tema da mensagem é sangue e água. Repete comigo: sangue e água. E eu quero falar aqui um pouquinho sobre o impacto que não apenas o pecado tem em nossas vidas, mas também a impureza, ou as impurezas. Eu preciso que você fique comigo, preste atenção. Nós vamos construir aqui tijolinho após tijolinho algo, e eu tenho certeza que o Espírito Santo trará uma revelação clara aí a você, para que você tome uma decisão de se posicionar no Senhor, e isso acontecerá conosco aqui, amém? Mas para a gente começar a falar sobre as impurezas, eu preciso antes entrar um pouquinho em parte do assunto que eu trabalhei na última mensagem, que foi os efeitos da santificação. Tem tudo a ver a mensagem anterior com essa é a continuação da última, então nós precisamos falar um pouco sobre isso. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15, Hebreus 12, 14 e 15. É um texto bastante conhecido. A Bíblia diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, gente, nós poderíamos trazer uma lista aqui, talvez um tanto grande, sobre os problemas que o pecado gera na vida de um cristão. Mas se eu pudesse elencar falar: pastor, qual que é o principal problema que o pecado tem? Um grande desafio como esse de elencar talvez o que eu elencaria, falaria seria: o pecado te impede de viver em intimidade com o Senhor. O pecado te impede de viver em intimidade com o Senhor. Eu ouvi, infelizmente, esses dias um pastor falando algo que eu fiquei horrorizado, espantado, falando mais ou menos assim, que santidade é um estado de consciência. Não importa, e ele usou esse termo, não importa o que você faça, se você vai encher a cara, se você vai trair a sua mulher, se você vai cheirar a carreira, santidade é um estado de consciência. Jesus está com você e não tem como você tirar isso. Eu escutei aquela declaração algumas vezes, eu falei: cara, é um entendimento totalmente antibíblico e equivocado. Teologicamente é um monstro teológico falar isso. E antes de você falar: cara, que terrível, é terrível, mas é o que está sendo pregado por aí, por alguns. Uma graça que nos leva à libertinagem, uma graça onde é propagado que não há necessidade de esforço. E se você não ouviu as 2 primeiras mensagens da série, eu te encorajo, porque elas foram teologicamente muito fundamentadas nesse aspecto. Nós não apenas entendemos que há necessidade de um esforço para a santificação, e eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas eu preciso que você entenda que esse esforço, ele deve acontecer até numa medida maior que talvez você imagine, e aqui, ou esse será o tema de hoje. Então a graça, não é uma graça que nos leva à libertinagem, mas é uma graça que precisa nos levar, nos conduzir à santificação, tudo bem? Lá em Judas 1,4, a Bíblia diz assim:
pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, nós não podemos transformar a graça, o favor de Deus, em libertinagem. Graça não é licença para pecar. Vocês me ouvem falar isso, já me ouviu falar isso muitas vezes. Então preciso que você compreenda algo aqui, meu irmão. Uma graça que não te leva ao arrependimento e te conduz a uma mudança de comportamento, é uma graça que por consequência te impedirá de crescer em intimidade com Deus. Eu vou repetir: uma graça que não te leva ao arrependimento e a uma mudança de comportamento, é uma graça que vai servir de barreira, ela vai te limitar, ela vai te impedir de crescer em intimidade com Deus. Nós acabamos de ler aqui, o escritor de Hebreus falou que sem santidade nós não veremos o Senhor. Agora, vamos avaliar o inverso. Com santidade nós podemos ver o Senhor. Então o que nós aprendemos aqui? Que santidade é extremamente necessário, é fundamento para que eu e você possamos ter intimidade com Deus. Quem aqui você percebe, olha para a sua vida, você olha aí alguns meses para trás, um ano, alguns anos para trás, você fala assim: puxa pastor, eu tenho amadurecido no Senhor, eu tenho crescido, eu tenho sido transformado, parece que eu ando mais íntimo do Senhor de um tempo para cá. Quem pode dizer isso? Deixa eu ver, igreja, vamos lá, interage comigo, show de bola. Você que tem vivido isso, se você olhar para trás, você pode também declarar que o teu entendimento sobre santidade, teu posicionamento também tem sido da mesma forma, sim ou não? O que eu estou tentando te mostrar? Crescimento, intimidade com Deus tem a ver com santificação. Obviamente que quando nós vamos para a presença, nós somos constrangidos, mas o que eu estou querendo te dizer é o seguinte, que não tem como você crescer em intimidade sem santidade, não tem como. O Senhor, Ele te ama, independente do que você fizer, da sua escolha, se você vai rejeitar Jesus ou vai aceitá-lo, viverá para Ele ou não, Ele te ama, Ele vai te amar. Agora, amor não tem a ver com intimidade, intimidade demanda santidade. Vocês estão aqui, gente, sim ou não? Amém? Agora, não apenas isso, a nossa santificação, ela precisa ser contínua. Santificação não é um ato, santificação é um processo. Santificação, nós falamos sobre isso em uma das mensagens: santificação inicial, progressiva, santificação final. Nós falamos os 3 níveis de santidade. Eu preciso que você entenda o que está escrito lá em 1 Pedro 1, 14 a 16, diz assim: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente. Olha lá, então ele está falando de uma mudança. E ele continua: quando ainda estavam na ignorância, pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos também em tudo que o fizerem, porque está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Ele está dizendo assim, a santificação, ela demanda um posicionamento, não é para você ser, ou viver, ter um comportamento, como você tinha quando você era ignorante em relação às coisas de Deus. Agora você tem um entendimento, você foi salvo, e você é comissionado para ser santo como Ele é. E ser santo como Ele é, demanda algo contínuo, porque amados, vamos lá, por mais que nós já tenhamos sido santificados numa medida, eu e você precisamos santificar muito mais, sim ou não? Então é algo progressivo, a santificação ela precisa ser contínua, nós precisamos avançar no que diz respeito a purificação, porque sem santidade nós não veremos o Senhor. Agora, qual é o ponto? Aqui eu chego na mensagem de hoje. Essa santificação progressiva, crescente, ela não demanda ou não fala apenas de santificação em relação a pecados, mas também em relação a impurezas. Pastor, não é a mesma coisa? Não, são coisas diferentes, distintas. Você vai aprender aqui hoje. Nós temos que ser santificados em relação a pecados, em relação à impureza. O Senhor nos chama para essas duas coisas. Você vai ver essa realidade, vou mostrar para você, tanto no Antigo como no Novo Testamento, tudo bem?
Nós sabemos que devemos vencer o pecado, não devemos pecar. Jesus foi para a cruz por causa do pecado. Isso é fato. Agora, a impureza é algo que nos gera um pouco de dúvida. E eu quero abordar com você, e para a gente fundamentar a partir de agora algo, eu preciso que você se atente a um texto de Paulo. 2 Coríntios 7:1, põe para mim aí. 2 Coríntios 7, versículo 1. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, olha lá. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, olha lá, purifiquemo-nos de toda, o que está escrito, gente? Impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando nossa santidade no temor a Deus, no temor de Deus. Então ele está dizendo assim, nós temos que aperfeiçoar a nossa santidade. O que é aperfeiçoar? É completar, é crescer, tudo bem? É você desenvolver. Só que ele cita impureza. E quando você vai para o original, você percebe que impureza não é pecado, é diferente, não é a mesma coisa. E nós estamos no Novo Testamento, depois nós vamos voltar para o Antigo, vamos de novo para o Novo. Mas eu quero que você entenda que precisamos nos santificar também no que diz respeito à impureza. Impureza no original grego aqui é molusmos, não é moluscos, tá? Molusmos. E molusmos fala sobre contaminação. Então Paulo está dizendo que nós precisamos nos separar, não só do pecado, mas também de coisas que nos contaminam. É uma medida diferente de santificação, é uma outra forma, um outro tipo de santificação. Mas para eu te explicar um pouco melhor, ou ficar mais claro a questão da impureza, nós precisamos primeiro definir o que é pecado, tudo bem? Então vamos definir aqui o que é pecado. Primeira definição de pecado: pecado é a quebra da lei. Repete comigo, quebra da lei. Mais alto, gente, quebra da lei. Então vamos lá, 1 João, capítulo 3, versículo 4, diz isso, fundamenta isso: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, é a quebra da lei. Então o que é pecado? Pecado é a quebra em relação a mandamentos divinos. E quando eu falo de mandamento, eu falo não só do Antigo, mas do Novo Testamento também, porque continua existindo mandamentos. Volta lá nas outras mensagens, você vai perceber isso. Mas pecado é a quebra da lei. Vou te dar um exemplo aqui do Antigo Testamento primeiro, 2 exemplos. Êxodo 20, versículo 3, põe para mim. Fala aqui sobre o pecado da idolatria. Ele diz: não tenham outros deuses diante de mim, ponto. Então é um mandamento, não tem outros deuses diante de mim. Se a pessoa tem outros deuses, se os filhos de Deus caem em idolatria, eles o que? Cometem pecado. Por quê? Quebrou uma lei, está escrito, tudo bem, gente? Quando está lá no teu condomínio, não pise na grama, multa, R$700, nossa, imagina, o que é aquilo? Por que você vai ser multado? Porque você quebrou uma regra, sim ou não? Essa é uma lei, é uma ordenança, um mandamento. Pecado é a quebra de um mandamento, de uma lei, algo que está escrito, determinado para todos nós. Êxodo 20, versículo 14, outro exemplo, no Antigo Testamento: não cometa adultério. Então não faça isso. Se você faz, você quebra uma lei, quebra um mandamento, quebra uma regra, então é pecado. Mas pastor, pecado, mandamento não é coisa da lei? Não, amados, eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas volta lá nas mensagens, você vai entender. Então continuam existindo mandamentos. O próprio Jesus disse: o novo mandamento vos dou. Ele disse em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Enfim, tem muita coisa para a gente falar desse assunto, tá? Mas no Novo Testamento continuam existindo mandamentos. O próprio Jesus trouxe uma nova definição de adultério, está lá em Mateus 5, versículos 27 e 28, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. A gente acabou de mostrar esse texto aqui. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela em seu coração. Não tem nada de revelação aqui, meu irmão, é você ler, entender o português, e é isso aí. Não tem que ficar viajando, não, porque Jesus quis dizer o que ele disse. Tá aí, tudo bem, gente? Vocês estão aqui ou não? Então ele está falando, Novo Testamento, não cometa adultério. O adultério agora é também a cobiça, não só o ato. Então temos um mandamento: feriu, pecou, tudo bem? Quebra da lei, primeira definição de pecado. Segunda definição de pecado:
pecado é a quebra de mandamentos personalizados. Nossa, pastor, como assim? Existem mandamentos personalizados? Sim. Sim. Existem sim. O que é isso? Por exemplo, dá uma olhadinha lá depois, 1 Samuel 13. Saul, ele desobedece a uma orientação do profeta Samuel. O interessante é que quando ele desobedece, o profeta chega e fala o seguinte para ele, está lá no versículo 13, de 1 Samuel capítulo 13. Você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou. Então nós vemos um mandamento, uma orientação específica de Deus para Saul. Ele desobedeceu, então ele cometeu pecado. Quantas coisas talvez Deus não pediu para você fazer? Deus te deu uma ordem, te deu um mandamento, te deu uma orientação. Como Deus falou para mim lá atrás, sai de São Paulo e vai para o Paraná. Não existia um texto bíblico escrito, saís de São Paulo e vais para o Paraná. Mas Deus me deu uma ordem, e se eu não obedecesse, eu cometeria pecado. Quantas coisas talvez Deus já não falou para você, filho, deixa disso, filho, larga aquilo, ou filho, espero que você faça isso, você não fez. Pecado, porque são ordenanças particulares que o Senhor faz a nós. Tudo bem, gente? Vocês estão aqui ou não? Terceira quebra, terceira definição, melhor dizendo, de pecado: quebra de mandamentos de autoridade. E aqui eu preciso que você entenda muito bem. Eu vou exemplificar de duas formas bíblicas para ficar claro para você. Efésios 6, do 1 ao 3. Vamos lá. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma vida longa sobre a terra. Volta lá no primeiro versículo ali, versículo 1. Filhos, o que está escrito? Obedeçam. Ele fala obedecer em quê? Tipo assim, o que é o comportamento da obediência? Não, ele só fala obedeçam. Em cada casa há uma regra. Sim ou não? Na minha casa eu tenho as minhas regras, na casa do pastor Marcelo ele tem as regras dele, com os filhos dele ele tem as regras, eu tenho as minhas, acabou. Eu sou autoridade lá, ele é autoridade lá. Por exemplo, se o pastor Marcelo, vamos supor, Cauã cresceu, está lá, 16, 17 anos, 15 anos, sei lá, vou dar um rolê com a galera da igreja, e o pastor Marcelo fala assim, eu quero você 10 horas da noite em casa. Se ele chegar às 11 ele peca. Mas por quê? Porque ele chegou às 11, não está escrito na Bíblia, pastor, cheguei às 11 horas, estáis em pecado. Mas o Senhor está mandando filhos, obedeçam seus pais. Vocês estão aqui ou não? Está escrito. Está escrito. Honre teu pai e tua mãe. Teu pai, aqui eu vou entrar no assunto, teu pai ele pode ter sido um pai muito ruim, ou faltoso com você, ou omisso. Você precisa honrá-lo. Vocês estão aqui ou não, gente? Honre teu pai e tua mãe, a Bíblia está falando. E voltando aqui ao assunto da obediência, só abrir um parênteses para falar da honra, da obediência. Não fala no que, mas você tem que obedecer. Se há uma regra, tem que acontecer assim. Ponto. Vocês estão aqui comigo, gente? Sim ou não? Um outro exemplo. Hebreus 13, 17, obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem devem prestar contas, a mesma coisa. Então o que nós estamos percebendo aqui? Que as definições de pecados, elas são algumas diversas, diferentes, ou enfim, né? Nós vimos 3 aqui: quebra de mandamentos de autoridade, quebra de mandamentos personalizados e quebra da lei, o que está escrito, mandamento para todo mundo, regra, enfim, Bíblia, orientação divina para todos. Então essas são as 3 definições de pecado, e nós precisamos de fato lidar com elas. Só que isso é simples para mim e para você. Todos nós sabemos que não devemos pecar, sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Fato. Agora, o que eu quero que você preste muita atenção é que o apóstolo Paulo, eu vou citar de novo, põe para mim 2 Coríntios 7:1. Ele diz que nós precisamos nos purificar das impurezas, que é uma medida a mais, é um nível a mais de santificação. Ele diz: purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, e assim nós aperfeiçoaremos a nossa santidade. Então ele está dizendo: ei,
igreja de Corinto, purifiquem também das impurezas, molusmos, das contaminações, e não apenas do pecado. Amados, nós precisamos avaliar não apenas aquilo que é de fato pecado, mas aquilo que também nos contamina em alguma esfera ou em alguma medida, porque santificação não fala apenas da vitória sobre o pecado em si, mas também um posicionamento em relação às impurezas, que é aquilo que não necessariamente é pecado, mas te contamina, te atrapalha, serve como uma corda amarrada nos seus pés, que te impede de chegar onde Deus tem para você, ou na velocidade que Deus tem para você, ou na medida que Deus tem para você. Eu vou te mostrar aqui com textos do Antigo e do Novo Testamento, que a nossa responsabilidade não é só em relação a pecado, mas é impurezas. Vocês estão aqui comigo ou não, gente? Sim ou não, amados? O que é impureza? Tudo aquilo que, por mais que não seja pecado, é um empecilho na nossa vida com Deus. E esse empecilho pode ser diversas coisas. Talvez um empecilho na sua vida é o seu temperamento, que você precisa mudar. Talvez um empecilho na sua vida é algum amigo que você tem, algum tipo de amizade, que nós precisamos, nós não temos que nos relacionar só com crente, amém, gente? Nós temos que ser luz no mundo, você tem que conviver com as pessoas, você tem que ser luz naqueles que estão em trevas, você tem que dar um bom testemunho. Só que talvez você está caminhando com pessoas, e essas pessoas têm mais te influenciado do que você influenciado elas. Então não é pecado você ter um amigo que não é crente. Agora, se aquilo tem te contaminado, essa amizade tem te levado a ter entendimentos equivocados, tem te atrapalhado na relação com Deus, você precisa o quê? Cortar. Talvez isso tenha a ver com o ambiente que você se expõe, talvez isso tenha a ver com o que você lê, com o que você ouve, com o que você vê, eu não sei. Mas impurezas são coisas que não são necessariamente pecados, mas te influenciam, nos influenciam. São coisas que nos atrapalham, são empecilhos. E a Bíblia diz que nós precisamos lidar com os embaraços que nos prendem. E embaraço não necessariamente são pecados, mas as impurezas. E muitas vezes nós ficamos preocupados, não, mas o que a Bíblia diz? Não faz ou faça, esse é o limite da minha vida. Só que quem vive nesse limite é alguém que não tem maturidade espiritual ainda, eu vou te mostrar daqui a pouco, ou no final. Mas nós somos chamados para dizer mais ou menos o seguinte: Senhor, o que mais eu preciso entregar? O que eu devo fazer para me santificar? Eu quero mais de Ti, Senhor. E não ficar, Deus, até onde eu posso ir? O que eu posso fazer para eu não cair para o outro lado do muro? Quero ficar até o limite para eu não pecar. Nós temos que lidar não apenas com pecado, mas com impurezas. Deixa eu te dar um exemplo aqui de algo ministerial. Um pregador, um ministro de louvor, alguém que ministra, dando um exemplo aqui, né, hipotético, o líder de célula, sei lá, isso é só os exemplos que eu estou dando, isso envolve outros ministérios, mas eu não estou aqui para apenas trazer uma mensagem teologicamente embasada, ou uma mensagem prática que você vai conseguir aplicar amanhã na sua vida. Eu estou aqui para partilhar com você aquilo que eu tenho recebido do Senhor, eu estou aqui para derramar quem eu sou e o que o Senhor tem me dado. E para isso, ou isso, exige santificação, exige consagração. Senão, eu daria um papel quando você entrava na igreja para você ler. Eu não precisava nem estar aqui, eu só leia a Bíblia, dá um livro aí de algum cara que é mó bênção, e tá bom, não precisa ouvir aqui não, irmão. Você está aqui para ouvir o Senhor, você não está aqui para me ouvir. Óbvio, eu sou um instrumento de Deus, sou como todos que pregam aqui, como você é. Agora, isso demanda consagração, isso demanda compromisso com Deus, para que possa emanar do altar vida. Isso aqui não é brincadeira, ninguém está brincando aqui. Vocês estão aqui comigo, gente, sim ou não? Então eu preciso me consagrar. Essa parte do culto é a parte final do todo. Sabe quando começa o culto? Para mim, lá durante a semana, quando eu estou orando e buscando entender de Deus o que Ele tem para mim, para vocês, para mim também, para ministrar o nosso coração. Nós estamos aqui, quando começa o culto, nas 2 últimas horas do todo que começou lá atrás.
E o processo de consagração vem desde o ouvir Deus, o preparar a palavra, o se preparar para ministrar, para chegar aqui, derramar sobre a igreja aquilo que o Senhor deseja. Então isso envolve eu me purificar, não apenas de pecado, mas das impurezas, para que nada me atrapalhe na hora de eu semear na vida de vocês, para que vocês não recebam um alimento manchado. Vocês estão me entendendo, gente? Sim ou não? Então lidar com as impurezas é lidar com coisas que são lícitas, mas não convém. São coisas que, por mais que não esteja lá, não faça isso, são coisas que te contaminam. A questão é que eu preciso responder para mim: é conveniente eu me expor a isso? Diante de tudo aquilo que eu quero viver? Não. Então, eu não faço por uma escolha. Agora, fato é que você precisa entender, eu estou trazendo embasamento bíblico para você ver que isso aqui não é conversa de pastor que quer que você se torne um fariseu. É Bíblia, pecado e impureza. E eu quero agora trazer esse embasamento de uma maneira muito clara para você sair daqui abençoado pela palavra de Deus, amém, amados? Quando nós vamos para a lei mosaica, então eu já citei o apóstolo Paulo, mas quando nós vamos para a lei mosaica, nós verificamos dois elementos no que diz respeito à santificação. Você vê o sangue e você vê a água. Você vê o sangue e você vê a água. Para o sacerdote entrar no tabernáculo, ele precisava experimentar esses dois elementos. Eu quero mostrar aqui para vocês primeiro dois textos do Antigo Testamento que falam da necessidade do sangue, que é para cobrir pecados, mas também a necessidade da água para remover as impurezas. Vamos lá, Levítico 16, 11. E está tudo na mesma sequência, tudo dentro do mesmo capítulo. Levítico 16, 11. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si pela sua casa. Matará o novilho da sua oferta pelo pecado. Versículo 14. Ele pegará um pouco do sangue, olha lá, do sangue do novilho, e com o dedo aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Então nós vemos aqui a necessidade do sangue para a purificação. Nós estamos no capítulo 16 de Levítico. Aí nós vamos lá para o versículo 23, dentro do capítulo 16 ainda, olha lá, 23 e 24. Depois disso, Arão virá à tenda do encontro, despirá as vestes de linho que havia usado quando tinha entrado no santuário, e ali as deixará. Banhará seu corpo em água no lugar santo e porá suas roupas. Então sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Nós sabemos, amados, que o Antigo Testamento ele aponta para o Novo. E por que o sacerdote precisava de fato se limpar com sangue e com água? Isso aponta para a necessidade que eu e você, como reis e sacerdotes, precisamos também nos purificar com sangue e com água. Sangue para perdão de pecados, água para lavarmos as impurezas. Então nós não temos que lidar apenas com aquilo que está escrito não faça, mas com coisas que nos contaminam e nós precisamos rejeitar. A entrada ou na entrada do tabernáculo, 2 utensílios, dá um Google lá depois. Escreve lá, tabernáculo de Moisés, você vai ver lá. Tinham 2 utensílios na entrada: o altar do holocausto, e ali havia o derramamento do sangue do animal, e o lavatório. Para quê? Lavar com água, lavagem com água. Mais uma vez eu reforço o porquê de tudo isso: para que possamos crescer em intimidade com Deus. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Nós temos que lidar com o pecado e com a impureza, senão nós ficaremos limitados em alguma medida. É necessário lidar com o pecado e é necessário lidar com impurezas. Amado, se você der uma olhadinha depois em casa, liçãozinha de casa, vai lá em Levítico 15, você vai ver diversas orientações acerca das impurezas. Mas o versículo 31 de Levítico 15 me chama a atenção, que diz assim: assim vocês separarão os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas.
ao contaminarem o meu tabernáculo que está no meio deles. Então o Senhor manda se afastar das impurezas, se separar das impurezas, porque isso trará a contaminação no tabernáculo. Ou, se nós formos falar, trazer uma aplicação para os dias de hoje, se não lidarmos com as impurezas, nós seremos impedidos, atrapalhados de nos relacionar com Deus, porque o tabernáculo era onde o povo se relacionava com Deus. Então, se não lidarmos com as impurezas, nós ficaremos travados. E aí tem crente brigando: não, por que eu não posso? Por que eu não posso? Por que eu não posso? A questão não é se você não pode, a questão é: você deve, diante do que Deus tem para você. Vocês estão comigo, sim ou não, amados? Antigo Testamento, em Levítico, nós vemos Paulo falando: ei, aperfeiçoe a sua santidade, cara. Limpe das impurezas, daquilo que te contamina. E qual que é o grande problema da supergraça? Porque a supergraça, ela prega a não necessidade de esforço para a santificação. Jesus já fez tudo por você, quando você foi salvo e para sempre. Você não precisa fazer nada. Cheira, vai para a cama com a tua mulher, trai, faz o que você quiser e não tem problema. Aonde que você vê isso na Bíblia? Mas não existe isso. Você pode pegar um texto fora de contexto, e isso vai te impedir de desfrutar de uma intimidade com Deus profunda. Amados, Deus tem coisas maravilhosas para fazer em nós, através de nós, um derramar de unção, experiências com Ele, uma intimidade maior, mas isso demanda posicionamento. O amor de Deus, você não precisa fazer nada para ter o amor de Deus. Ele te ama independente das suas atitudes, das suas ações, das suas escolhas. Agora, a intimidade com Deus tem um preço alto. Jeremias 33:3: chame por mim, clama a mim, e eu responderei, eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Esse é o chamamento de Deus para nós, mas para que o vejamos, para que possamos ir além. Lá em Hebreus diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Ponto. Aí você vê crente brigando, não, qual que é o limite do muro, qual que é o limite do muro, qual que é o limite do muro. Só que quem fica brigando para ficar procurando o limite do muro, deixa de desfrutar de diversas outras coisas. Nós temos acesso à presença de Deus, e há essa disponibilidade para que você possamos ir além, mas isso demanda a lavagem com sangue e com água. Olha o que diz Hebreus 10, 19-22. Portanto, meus irmãos, olha lá, presta atenção, tendo ousadia para entrar no santuário, aqui, um lugar de intimidade com Deus. O que ele fala? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele abriu por meio do véu, isso é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, e o corpo lavado com água pura. Novo Testamento. Nós entramos pelo sangue do Cordeiro, mas nós precisamos nos lavar com água para as impurezas. O sangue é para perdão de pecados, e água é para limpar as impurezas. Sabe qual que é o nosso problema, amado? Muitas vezes, amados, nós ficamos tão focados nas coisas grandes, nós ficamos tão focados no não pode, e nós nos esquecemos de pequenas coisas que nos influenciam, mas nós nos expomos a isso, nós não abrimos mão, nós não damos atenção, e nós ficamos no limite, no muro, tentando tretar teologicamente com verdades, amados, que a gente está amadurecidos faz tempo. Não, mas peraí, eu quero ficar bombadinho, mas eu posso comer um frango com pele ou sem pele? Estou dando um exemplo, frango é algo que não é mais light, mas sei lá, eu posso comer a picanha com ou sem gordura. Irmão, a picanha vai te fazer bem, reduz, come uma carne, um franguinho, um negócio mais light, come um peixinho. Ah não, mas espera aí, se eu comer com tipo um terço da gordura que vem no bife? Tem crente que é assim. Não, mas e se eu for até aqui, se eu me expor a isso, e se isso, aí tipo assim,
É tipo o cara lá, o nutricionista falando com o outro: meu irmão, a questão não é você estar comendo bife, a questão é, cara, você não está vendo que isso aqui não vai te fazer bem? Come o frango, irmão. Vocês estão aqui comigo ou não, amados? Que impurezas eu preciso lidar, pastor? Com aquelas que o Espírito Santo está falando com você aí agora. Com aquelas que Ele está ministrando no seu coração agora. O Senhor quer te purificar com sangue, mas com água também. Não sei se você se recorda desse texto, mas Jesus, ele é crucificado, morto. Depois que ele morre, o que acontece? Vem um soldado com uma lança. O que esse soldado faz? Perfura Jesus do lado. João 19:34. Olha o que a Bíblia diz que sai de Jesus: sangue e água. Jesus quer te purificar de pecados, mas também das impurezas. Senão, irmão, você vai andar com o negócio amarrado no pé. Profeticamente, isso aqui está apontando para o nível de purificação que o Senhor quer gerar, fazer em você. 1 João 5, versículo 6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não somente veio com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então nós precisamos não apenas nos esforçar para honrarmos o Senhor com a nossa maneira de viver, mas esse esforço para aqueles que já têm, você já saiu da fralda, irmão, você precisa se esforçar além do que com os pecados. Você precisa além e superar as impurezas. E aqui eu entro num ponto. Esse é o tipo de pregação que te coloca diante de um espelho e mostra o teu nível de maturidade no relacionamento com Deus. Não tem problema nenhum um cristão novo na fé ter, enfim, estar lidando inicialmente apenas com o pecado. Entende o que eu estou dizendo, tá? Não estou dizendo que não devo lidar com as impurezas, mas quando você se converte, você está começando ou inicia uma transformação. Você se converteu, e talvez você foi no primeiro culto, você, puxa, olha isso aqui, Deus me mostrou isso, você dá uma resposta. Aí você vem no outro culto, aí você vai respondendo de pouco em pouco, e você vai amadurecendo, e você vai crescendo. O problema é quando você é um cristão já de muito tempo, e você tem que ficar lidando com coisas de pessoas que ainda não cresceram. A minha filha tem 3 anos, um dia ela vai ter 10, 12, 15, quando ela tiver os seus 10, eu não posso mais lidar com ela como uma criança de 3 anos, porque ela já tem 10. Qual que é o problema? Tem cristão que tem 10 anos, tem que lidar como se tivesse 3. Vocês estão aqui ou não, amados? Estão aqui comigo? Não, mas eu quero, tá bom, tu toma um sorvete aí, no meio frio você vai ficar doente, sei lá, dá um exemplo hipotético, faz isso aí então. Estou querendo te puxar para um nível maior, estou querendo te levar para águas mais profundas, estou querendo te mostrar um outro nível do negócio, e você está brigando porque você quer ficar em cima do muro. Então tá bom, fica em cima do muro, mas se contente com a profundidade da água que você está agora, não queira ir para águas mais profundas. Vocês estão aí comigo, sim ou não, amados? A pergunta que você deveria fazer a si mesmo é: o que mais eu preciso entregar? O que ainda na minha vida não exalta Jesus? O que ainda eu preciso fazer? A que eu tenho me exposto que tem sido uma contaminação na minha vida? Quero mostrar um texto a vocês. Efésios 5. Põe para mim aí. Efésios 5, a partir do versículo 25. Na verdade, passa mais um. Vai para o 27. Vai para o 27. O que o Senhor espera de nós? Ele quer trabalhar em nossas vidas para que nos apresentemos como uma igreja gloriosa, sem
mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Põe no 25 para mim, o que é necessário para isso, para que caminhemos para isso? Aí Jesus começa a fazer uma analogia aqui, né? Maridos, que cada um de vocês ame sua esposa, aí ele entra aqui nesse assunto, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Como Jesus se entregou pela igreja? Morrendo, derramou o seu sangue, mas o texto continua, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra. E aí ele vem e diz, 27, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O problema é que a gente fica brigando com o que não pode, e Deus não está aqui, Ele está querendo te falar, cara, vai além, para com isso, está te contaminando, deixa disso, se posiciona, muda de vida, tem um compromisso com Deus, eu quero te levar para lugares mais profundos, e você está brigando com isso. A pergunta que eu te faço hoje é: o que você quer viver com Deus? Até onde você quer ir? Você quer ficar na margem? Você quer conhecê-lo mais profundamente? Qual o nível das experiências que você quer viver? Porque ele está intimamente ligado, não apenas com a sua devoção, com a sua adoração, com o seu cultuar, com as suas disciplinas espirituais, de buscar a Deus, lendo a palavra, orando, jejuando, mas também com a sua santidade, e com a medida da sua santidade. Então, por favor, amado, se é o teu caso, amadureça, cresça, não fique brigando, porque, cara, sangue e água. Permita que o Espírito Santo entre no seu interior e fale: filho, sabe aquela coisa que você não deve fazer e que não está escrito que você não deve? Abandona, filho, deixa. A sua dieta espiritual, ela determina o nível da sua maturidade, e a sua dieta vai determinar espiritual onde você vai chegar no Senhor, simples assim. E nós fazemos o que? Nós queremos o sangue e rejeitamos a água. Só que nós acabamos de ver que os dois são necessários, o sangue e a água. O sangue para aquilo que está escrito, para a quebra da lei, para o mandamento personalizado, para, enfim, os mandamentos de autoridades. E a água para aquilo que não está escrito que é errado, mas que você sabe que não é conveniente. Se nós entendermos isso, nós iremos além, porque o Senhor deseja que esse sangue e água que emana dele te purifique e te